O ministro Fábio Faria, que falou que é governador, novamente a questão do pagamento da folha, que foi com o governo de Bolsonaro, do presidente. E agora ele fala que o PT roubou lá atrás, o PT está tentando modificar a imagem e tal, vamos ser honestos. Que o Fábio Faria, inclusive, já foi aliado do PT, tanto no Rio Grande do Norte quanto na política nacional. Pô, eu acho que na hora se eu não li a declaração do ministro, mas se ele fala vamos ser honestos, que bom que ele quer rever os valores dele, né? Porque não foi esses os valores do governo do pai dele. O governo que ele compôs e que ele mandava no O senhor está chamando o ex-governador de desonesto? Eu acho que, pelo menos, se ele está dizendo vamos ser honestos, ele está revendo as posições, ele está dando um passo atrás. Eu não estou dizendo, não, mas se ele está falando dos outros, quem joga pedra pode aguentar. No caso, então, é o ministro, não o ministro se ele Faria. Quando o governo atual responde às críticas do ministro Fábio Faria, sempre mira no pai, no governador, no ex-governador Robson Faria. Falta artilharia para atacar o ministro diretamente e por isso precisa mirar no... Não, eu estou falando dele. Porque todo o estado inteiro sabe qual era a importância que o ministro, que o então deputado tinha no governo do pai. Todo mundo sabe, né? O estado inteiro sabe qual era a importância que ele tinha, o que ele fazia e o que ele desfazia. Então eu tô mirando nele mesmo. Ele sabe o que eles fizeram. Ele sabe o que eles fizeram com esse estado. Eles desmontaram o estado. Desmontaram. O PT era aliado, né? Primeira fase de governo, primeiro ano, o deputado Fernando Mineiro era o líder do governo na Assembleia Legislativa. Nós ajudamos a eleger. Nós ajudamos a eleger Robson. Pediu voto para Robson. Entendeu? Nós ajudamos a eleger Robson. E a primeira coisa que ele fez foi nos escantear. Então, inclusive, por orientação do filho, do ministro, do atual ministro. Foi ele quem cismou que a governadora que a senadora era candidata ao governo e que, portanto, precisaria ser tratada como adversário. E naquele momento não era. Quem fez Fátima candidata ao governo do estado foi o governo Robson. Olha isso, secretário. Entendeu? É um dado, uma informação. Fátima não era candidata, pelo contrário, Fátima era candidata a ajudar o governo Robson, como ajudou, como o governo da presidenta Dilma ajudou. Fátima era candidata a ajudar o governo Robson e, se ele tivesse feito um bom governo, ajudar na reeleição. Mas ele nos traiu. E quem primeiro que traiu o governo, foi o então deputado Fábio Faria, quando era da base da presidente Dilma e traiu no impeachment. Votou a favor do impeachment. Secretário, o ministro Faria tem batido muito na tecla que a governadora está surfando na onda da eleição estadual, porque não tem um adversário já definido. Que ele venha ser o adversário, que ele tenha coragem de ser esse adversário, seja candidato a governador, ministro. Tenha coragem e venha ser candidato a governador. Ele tem apontado que a governadora... Ele não tem coragem, não. Tem 30% das intenções de voto e que tem 56% de rejeição. De rejeição. E que o que falta é isso, a união das oposições para ter uma candidatura e fazer um contraponto. Assalto alto por parte do PT nesse aspecto de campanha de reeleição de Fátima? Não, há uma confissão de desorganização dele. Porque quem mais tem trabalhado para organizar a oposição nesse estado é ele. Então ele não tem competência nem para organizar uma oposição. Porque eu vou dizer uma coisa a você, Diógenes. Eu milito no PT há muitos anos e nós fizemos oposição durante muitos anos. Quem não tem capacidade de organizar uma oposição, imagine governar alguma coisa. Imagine administrar o dinheiro público. Os ministros Fábio Faria e Rogério Marinho estão usando a máquina eleitoralmente? Rasgadamente. Todo mundo está vendo isso. Da forma como... Ainda ontem veio aqui destinar o dinheiro para uma prefeitura, né? Para entregar o dinheiro para uma prefeitura. Para o estado é zero. Esse governo federal. Para o governo do estado, a transferência tem sido zero, as transferências voluntárias, zero. Eles só fazem as transferências que são constitucionais. Eles rebatem isso, tanto o Rogério Marinho, que esteve aqui na semana passada, o próprio Fábio Faria, em declaração a outros veículos de comunicação, tem dito que o governo federal tem colocado muito dinheiro em obras, em projetos aqui do estado do Rio Grande do Norte. Apenas nos lugares onde eles escolhem, onde eles têm prefeitos aliados, prefeitos que se negam
a ser aliados deles, não recebem. Mas os Conversa com alguns prefeitos que são adversários dele e veja o que é que recebe. Os ministros reclamam que a gestão estadual não está tendo responsabilidade com os repasses federais. Por exemplo, cita a barragem de Oiticica, onde 20 milhões que estavam na conta do governo do estado destinados à barragem acabaram sendo subtraídos por decisões judiciais de dívidas, né, do estado do Rio Grande do Norte, e o governo se comprometeu a fazer a reposição desse dinheiro e nunca fez. Olha, Ana, desde o início desse governo, essa questão dos bloqueios judiciais tem sido um problema. Mas sabe por quê? Esses bloqueios judiciais são de dívidas que vieram do governo do pai dele. Do governo dele, inclusive. Né? Porque eu vou falar mais do pai dele, vou falar do governo dele, porque ele era o governador de fato. O senhor está falando do ministro Fábio. Essa crítica foi do ministro Rogério Marinho em relação à retirada dos recursos da Oiticica. Então tá, essa situação toda, esses bloqueios judiciais acontecem muito para pagamento de dívidas que vinham acumuladas, todo mundo sabe. O Estado, quando a governadora Fátima Bezerra tomou posse, o Estado devia 2,8 bilhões. Aos servidores era 1 bilhão, aos fornecedores 1,8 de dívidas. Então, ocorre bloqueios das mais diversas formas. E aí, quando o bloqueio chega, quando o juiz manda bloquear, ele bloqueia na conta que tiver dinheiro. Mas todo esse dinheiro nunca deixou de ser empregado. O Estado sempre vai lá e repõe, transfere, pega aquele dinheiro e repõe na conta dos convênios. Nunca deixou de ser colocado. O senhor acha que a eleição 2022 no Rio Grande do Norte, ela vai ter um caráter mais do discurso nacional? Aqui vai ser Fátima candidata de Lula e outro candidato da oposição vai ser o candidato de Bolsonaro? Ela precisa ser. Ela será, é dessa forma que ela é articulada, porque desde o começo a oposição aqui ela é articulada e organizada pelos dois ministros. Então, se não tiveram a competência de até agora escolher um candidato e ter um candidato a governador, que um deles seja candidato a governador. Mas aí dentro dessa questão nacional, por que hoje, qual a avaliação que o senhor faz, que hoje Lula está com 40 e Fátima com 20? Por que o eleitor de Lula não quer votar em Fátima ainda? Porque a cabeça do eleitor, na minha opinião, Túlio, está muito nacionalizada, né? A disputa, o grande desastre nacional, o grande desastre na política hoje é o desastre nacional, é na presidência da República. Então, o eleitor, ele já tomou muito partido na questão nacional. A nível local, ele ainda tem... Essa vinculação vai ser feita durante a campanha. Essa vinculação vai ser feita durante a campanha e na hora da disputa. Aqui no estado ainda não tem uma disputa, porque a oposição não tem candidato. Para encerrar, a última pergunta de Ana Karina Na verdade, Castro. eu tenho duas perguntas, se o secretário puder responder você as tem duas. outra ainda também? Secretário, a minha primeira pergunta é o seguinte: o senhor, respondendo a Túlio, disse que todos os recursos que os dois ministros do Rio Grande do Norte estão trazendo do governo federal para o estado, e a gente tem visto que são muitos recursos, é um volume gigantesco de obras, enfim, de recursos trazidos, são recursos eleitoreiros. Mas, independente da motivação, essas obras, esses recursos que estão vindo do governo federal para o estado, não é bom para o Rio Grande do Norte? Sim, é bom. É bom. Agora seria melhor que se fosse feito de forma republicana, porque o dinheiro é dinheiro público. Você não pode pegar o dinheiro público e usar apenas para os seus aliados, né? Então o dinheiro que vem para o estado seja bem-vindo, que seja bem-vindo. Agora é para ser bem distribuído de forma republicana para todos os segmentos, independente da vinculação partidária. Porque foi assim que o governo Lula tratou. Era assim que as prefeituras aqui, todas receberam. Túlio foi prefeito, não pegou a gestão de Lula, mas já pegou uma parte da gestão de Dilma. Ele sabe que os recursos eram distribuídos de forma republicana, não tinha, era em cima de projetos qualificados e bem elaborados. Então, que trouxessem retorno para a sociedade. É dessa forma que você tem que tratar então, recurso nesse caso público. específico lá em Mossoró, o ministro das Comunicações, como é que ele vai lá e anuncia dinheiro para a saúde? Tá Não sei. Não sei, essa pergunta tem que ser feita ao Ministério da Saúde ou ao Ministério Público. O ministro Fábio tem dito que pela boa articulação, né, pela força que ele, como potiguar, tem no governo federal, ele tem conseguido em várias pastas trazer recursos para o Rio Grande do Norte. A minha segunda pergunta, rapidinho. O ministro ontem falou que a governadora Fátima tem como única bandeira do governo dela o pagamento das folhas atrasadas, né? Isso deve incomodar bastante a ele, né? Pelo governo anterior, que esses recursos, esse pagamento está sendo
viabilizado graças a recursos extraordinários mandados. E que o governo não tem outra marca de gestão. E aí eu quero perguntar ao senhor, qual é a marca, a principal marca, qual a principal obra do governo Fátima Bezerra? O que ela vai deixar de legado? Primeiro eu quero responder a essa insinuação dele. É mentira dele. É mentira. Não tem R$1 do governo federal para pagamento de salário. Pagamento do salário, nós estamos concluindo as folhas atrasadas deixadas pelo governo deles. Nós estamos pagando com recursos próprios, recursos do Estado. Nenhum recurso de transferência do governo federal. É mentira. Ele mente sobre isso. Então, não é verdade. E a marca que o governo do Fátima vai deixar, primeiro de recuperação do Estado que eles destroçaram. Deixaram o governo totalmente destroçado. Na saúde, na segurança pública, na educação, na infraestrutura, total. Governo, nas dívidas que deixaram o Estado totalmente endividado. Então, foi um governo totalmente irresponsável. Ele sabe disso e incomoda a ele que a gente esteja corrigindo os erros deles. Porque o erro dele fica muito mais evidenciado quando a gente corrige. E o legado? E o legado? O legado é a correção do Estado, é a reconstrução do Estado. É isso que a gente está fazendo. É reconstruindo o Estado que eles destroçaram.